da terceira etapa do preenchimento da ficha de informações confidenciais FIC e verificação dos requisitos para inscrição. Serão convocados para a entrega da documentação para cadastramento e preenchimento do formulário de informações confidenciais FIC do exame social e verificação dos requisitos para inscrição. Os candidatos que estiverem dentro do posicionamento estabelecido. Artigo 42 da Constituição Federal. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: e Polícia Federal, segunda Polícia Rodoviária Federal, terceira Polícia Ferroviária Federal, quarta Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Quarto, as polícias militares cabem à Polícia Ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Quinto, as polícias militares e aos corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 125 da Constituição Federal. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. As constituições estaduais são documentos que estabelecem a organização política, administrativa e jurídica dos estados brasileiros. Abaixo estão os artigos 91 a 93 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 91. Compete à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, cabendo-lhe, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil. Artigo 92. Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro a execução de atividades de defesa civil, em especial as destinadas à prevenção e ao combate a incêndios, e à busca e salvamento de pessoas e animais em situações de risco. Artigo 93. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. As constituições estaduais são documentos que estabelecem a organização política, administrativa e jurídica dos estados brasileiros. Abaixo estão os artigos 91 a 93 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 91. Compete à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, cabendo-lhe, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil. Artigo 92. Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro a execução de atividades de defesa civil, em especial as destinadas à prevenção e ao combate a incêndios, e à busca e salvamento de pessoas e animais em situações de risco. Artigo 93. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. A Lei Estadual nº 9.537, de 29 de dezembro de 2021, institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro, SPMERG. Abaixo estão alguns dos principais pontos da lei. O SPMERG tem por objetivo garantir a proteção social dos militares estaduais do Rio de Janeiro e de seus dependentes, por meio de um conjunto de ações integradas nas áreas de saúde, assistência social e previdência. O SPMERG será gerido por um conselho gestor, composto por representantes das secretarias estaduais de saúde, assistência social e direitos humanos, fazenda e planejamento e gestão, além de representantes dos militares estaduais. O SPMERG será financiado por contribuições dos militares estaduais e do Estado do Rio de Janeiro, além de outras fontes de recursos que possam ser obtidas. O SPMERG oferecerá serviços de saúde, como atendimento médico, hospitalar e odontológico, além de assistência social, como apoio psicológico e social aos militares e seus dependentes.
A lei estabelece regras para a aposentadoria dos militares estaduais, incluindo critérios para tempo de serviço e idade mínima, além de benefícios como pensão para dependentes em caso de morte do militar. A lei também prevê a criação de um fundo financeiro para o SPMED, que será gerido por um conselho fiscal composto por representantes do Estado e dos militares estaduais. Esses são alguns dos principais pontos da Lei Estadual nº 9.537/2021, que institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro. A lei tem como objetivo garantir a proteção social dos militares estaduais e de seus dependentes, por meio de um conjunto de ações integradas nas áreas de saúde, assistência social e previdência. Os candidatos que na entrega da documentação não atenderem aos requisitos previstos nos subitens 3.1.1 e 3.1.2 deste edital serão considerados inaptos na terceira etapa, estando eliminados do certame. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, mitíssimos vos, aos as lilis, pode variar de acordo com a posição do verbo na frase. As principais regras são: pronome antes do verbo. Quando o verbo estiver no infinitivo, gerúndio ou imperativo afirmativo, o pronome deve vir antes do verbo. Exemplo: me ajuda a estudar, estou te esperando, leve-o com você. Pronome depois do verbo. Quando o verbo estiver no modo indicativo ou subjuntivo, o pronome pode vir depois do verbo. Exemplo: eu o vi ontem, espero que me ajude, ela lhe respondeu. Pronome no meio do verbo. Quando o verbo estiver no modo imperativo negativo ou no futuro do presente ou do pretérito, o pronome deve vir entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Exemplo: não me deixe sozinho, ela se lembrará de mim. Além dessas regras básicas, existem algumas outras situações em que a colocação dos pronomes pode variar, como em frases com verbos pronominais em casos de ênclise ou próclise por ênfase ou clareza. Em geral, é importante prestar atenção ao contexto e à gramática da frase para escolher a colocação correta dos pronomes. Me ajuda a resolver este problema, por favor? Nesta frase, o pronome me está sendo utilizado como objeto direto e vem antes do verbo ajuda, que está no modo imperativo afirmativo. A colocação do pronome antes do verbo é uma das regras básicas para a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Vós podeis escolher qualquer um dos livros da prateleira. Nesta frase, o pronome vós está sendo utilizado como sujeito da frase, e o verbo podeis está no modo indicativo, concordando com o pronome vós. A colocação do pronome vós antes do verbo é uma das possibilidades para a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos quando o verbo está no modo indicativo ou subjuntivo. É importante lembrar que o uso do pronome vós é pouco comum na linguagem cotidiana, sendo mais utilizado em contextos formais ou literários. Eu te enviei um e-mail com as informações solicitadas. Nesta frase, o pronome te está sendo utilizado como objeto direto, indicando a quem foi enviado o e-mail. A colocação do pronome antes do verbo enviei é uma das regras básicas para a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos quando o verbo está no modo indicativo ou subjuntivo. A Lei N. Graus 13.869/19, também conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, foi sancionada em setembro de 2019 e entrou em vigor em janeiro de 2020. Abaixo estão alguns dos principais pontos da lei. A lei define e tipifica uma série de condutas que podem ser consideradas abuso de autoridade, como constranger o preso ou detento com violência ou grave ameaça, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, entre outras. A lei estabelece sanções para os casos de abuso de autoridade, como multa, perda do cargo ou mandato e até mesmo prisão, dependendo da gravidade da conduta. A lei prevê a criação de um cadastro nacional de condenados por abuso de autoridade, que será disponibilizado para consulta pública. A lei estabelece que o processo criminal por abuso de autoridade só poderá ser iniciado por meio de representação da vítima ou de seu representante legal. A lei também traz algumas disposições sobre a investigação de crimes cometidos por agentes públicos, como a proibição do uso de algemas em presos que não ofereçam resistência e a necessidade de apresentação imediata do preso ao juiz competente. Esses são alguns dos principais pontos da Lei N. Graus 13.869/19, que tipifica e estabelece sanções para casos de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos.
A lei tem como objetivo garantir o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos e combater práticas abusivas por parte das autoridades. O caminho para a realização dos seus sonhos pode ser longo e desafiador, mas acredite, cada passo que você dá em direção ao seu objetivo é uma vitória. Mantenha o foco, a disciplina e a determinação, e lembre-se sempre de que cada esforço que você faz hoje é um investimento no seu futuro. Você é capaz de conquistar o que deseja, basta persistir e acreditar em si mesmo. Sequências lógicas são conjuntos de elementos que seguem uma ordem ou padrão específico. Esses elementos podem ser números, letras, figuras ou qualquer outro tipo de símbolo. Algumas das principais sequências lógicas são: sequência numérica. É a sequência mais comum, formada por números que seguem uma ordem crescente ou decrescente. Exemplo: 1, 2, 3, 4. Sequência alfabética. É a sequência formada pelas letras do alfabeto em ordem crescente ou decrescente. Exemplo: A, B, C, D. Sequência geométrica. É a sequência em que cada termo é obtido multiplicando-se o termo anterior por uma constante chamada razão. Exemplo: 2, 4, 8, 16. Sequência aritmética. É a sequência em que cada termo é obtido somando-se uma constante chamada razão ao termo anterior. Exemplo: 1, 3, 5, 7. Sequência de Fibonacci. É a sequência em que cada termo é obtido somando-se os dois termos anteriores. Exemplo: 1, 2, 3, 5, 8. Essas são algumas das principais sequências lógicas que existem. Elas são muito utilizadas em matemática e em outras áreas do conhecimento para resolver problemas e identificar padrões. Problemas de contagem são aqueles que envolvem a contagem de possibilidades para a ocorrência de determinado evento. Alguns exemplos de problemas de contagem são: princípio fundamental da contagem. É utilizado quando há duas ou mais ações independentes que podem ser realizadas em sequência. Consiste em multiplicar o número de possibilidades de cada ação. Exemplo: se uma pessoa tem 3 camisas e 2 calças, ela pode formar 3 vezes 2 igual 6 combinações diferentes. Arranjos. É utilizado quando se deseja calcular o número de maneiras distintas que um grupo de elementos pode ser organizado em uma ordem específica. Exemplo: quantos arranjos diferentes podem ser formados com as letras A, B e C? São 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6 arranjos diferentes. Combinações. É utilizado quando se deseja calcular o número de maneiras distintas que um grupo de elementos pode ser organizado sem levar em conta a ordem. Exemplo: quantas combinações diferentes podem ser formadas com as letras A, B e C? São 3 combinações diferentes: A, B, AC e BC. Permutações. É utilizado quando se deseja calcular o número de maneiras distintas que um grupo de elementos pode ser organizado em qualquer ordem. Exemplo: quantas permutações diferentes podem ser formadas com as letras A, B e C? São 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6 permutações diferentes. Esses são alguns dos principais conceitos utilizados em problemas de contagem. É importante entender o contexto do problema e escolher a técnica mais adequada para resolvê-lo. A lógica de argumentação é um ramo da lógica que estuda a estrutura e a validade dos argumentos. Um argumento é uma sequência de afirmações que tem como objetivo convencer alguém de algo. A lógica de argumentação busca avaliar se um argumento é válido ou não, ou seja, se as afirmações apresentadas são suficientes para justificar a conclusão. Algumas das principais ferramentas utilizadas na lógica de argumentação são: premissas. São as afirmações que sustentam a conclusão de um argumento. Elas devem ser verdadeiras e relevantes para o tema em questão. Conclusão. É a afirmação que se pretende provar por meio do argumento. Ela deve ser coerente com as premissas apresentadas. Inferência. É o processo de dedução que leva das premissas à conclusão. As inferências devem ser válidas, ou seja, as conclusões devem seguir logicamente das premissas apresentadas. Falácias. São erros comuns na argumentação, que podem levar a conclusões falsas ou equivocadas. Algumas das falácias mais comuns são a falácia do espantalho, a falácia ad hominem e a falácia da generalização apressada. A lógica de argumentação é uma ferramenta importante para avaliar a qualidade dos argumentos que encontramos no nosso dia a dia, seja na mídia, nas redes sociais ou nas conversas informais. É importante aprender a identificar as premissas e a conclusão de um argumento, bem como as inferências que levam de uma a outra,
para avaliar se ele é válido ou não. No jogo de verdades e mentiras, uma pessoa faz uma afirmação e as outras devem adivinhar se a afirmação é verdadeira ou falsa. O objetivo do jogo é testar a capacidade de discernimento e de conhecimento dos jogadores. Algumas dicas para jogar verdades e mentiras. Analise a afirmação com cuidado. Tente identificar se há alguma informação que possa confirmar ou negar a afirmação. Faça perguntas para esclarecer dúvidas. Se você não tem certeza se a afirmação é verdadeira ou falsa, pode fazer perguntas para tentar esclarecer a questão. Considere o contexto da afirmação. Às vezes, o contexto pode ajudar a confirmar ou negar a afirmação. Por exemplo, se a afirmação está relacionada a um evento histórico, pode ser útil conhecer o contexto histórico da época. Use sua intuição. Às vezes, a intuição pode ser útil para identificar se uma afirmação é verdadeira ou falsa. No entanto, é importante não confiar apenas na intuição e buscar informações adicionais para confirmar ou negar a afirmação. Em resumo, o jogo de verdades e mentiras é uma atividade divertida que pode testar suas habilidades de discernimento e conhecimento. Para jogar bem, é importante analisar a afirmação com cuidado, fazer perguntas para esclarecer dúvidas, considerar o contexto da afirmação e usar sua intuição de forma equilibrada.